Fala, meu caro professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posology Education, um canal que se propõe a trazer inovação na educação. Estamos agora numa série de aulas sobre como se organizar na sua vida acadêmica, na sua vida como professor. Organizamos no primeiro episódio os projetos, as orientações. No segundo episódio, organizamos as nossas aulas dentro de um semestre, aulas de uma disciplina teórico-prática. No terceiro episódio, falamos sobre a organização de uma disciplina na qual o modelo principal são visitas técnicas. No episódio de hoje, o episódio 4, iremos encerrar essa série de organização da vida acadêmica de um professor com a organização de atendimentos clínicos. Claro, eu sou professor do curso de farmácia, eu sou um professor de uma disciplina clínica, então as minhas disciplinas têm esse contexto clínico. Se você é um professor como eu, que também tem disciplinas clínicas para ministrar, muito provavelmente esse sistema será extremamente útil para você. E se você não é um professor da área clínica, mas é um professor de qualquer outra área, você pode tranquilamente utilizar esse sistema e adaptá-lo à sua necessidade. Então, nossa aula hoje iremos organizar uma disciplina que tem atendimentos clínicos. E vejam que o contexto é muito diferente do que a gente vinha fazendo. A gente vinha organizando disciplinas teórico-práticas, que é principalmente envolvendo a sala de aula, aulas teóricas ministradas para 40, 50 alunos. Depois organizamos disciplinas que envolviam principalmente as visitas técnicas. Então, é entender o que acontecia num ambiente ou num cenário real de prática. Agora, nós não iremos apenas observar o que acontece em um cenário real de prática. O aluno, ele tem de fazer, ele vai atender pacientes, ele vai orientar pacientes, ele vai seguir todo o fluxo do atendimento de um paciente que está procurando assistência em saúde. Então, se você gosta desse tipo de informação, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é professor e quer melhorar, quer se atualizar no mundo do ensino, você está no canal certo. No Posology Education, eu vou falar sobre metodologias ativas, eu vou falar sobre produtividade na sala de aula, e eu vou falar na organização de aulas que sejam mais atrativas, mais dinâmicas, mais engajadoras. Então, se esse tipo de assunto te interessa, já aproveita esse momento que o conteúdo ainda não começou para se inscrever no canal. Aqui nós temos um QR Code que vai direcionar você diretamente para o canal Posology Education e você vai poder se inscrever. Quando você se inscreve, você será notificado de todos os novos vídeos. Você poderá se atualizar, você poderá ter novos insights e você poderá entrar em contato comigo para que juntos possamos melhorar o seu desenvolvimento em sala de aula. Mas vamos agora diretamente para o conteúdo, para o nosso sistema, o SOSAP. É o sistema que eu construí e agora nós vamos entrar em mais uma disciplina. Vamos entrar aqui no dashboard de disciplinas. Nós vimos que são várias disciplinas diferentes que eu estou envolvido. E hoje nós iremos entrar no módulo Estágio Farmacêutico 3. Que primeiro, antes de tudo, iremos ler quais são os objetivos dessa disciplina. Essa disciplina tem por objetivo levar o estudante para atendimento a pacientes em seus locais de prática, seja no atendimento especializado ou na atenção básica. Normalmente, a turma na qual eu estou à frente, ela atende pacientes em um serviço especializado
no hospital universitário. Então, o paciente, ele vem a partir de um agendamento, é feito o atendimento médico inicialmente, posteriormente o paciente ele vai para a nossa sala, onde vai receber o atendimento farmacêutico e as orientações e o acompanhamento farmacoterapêutico. Esse é o nosso objetivo. Então, dentro desse contexto, foi criado a disciplina Estágio Farmacêutico 3, e eu vou mostrar para vocês como eu organizo a disciplina e como eu avalio, porque talvez essa seja a parte mais difícil de uma disciplina com modelo de atendimento clínico. Talvez o professor tenha uma dificuldade maior nesse modelo de disciplina, porque ele precisa não apenas orientar o aluno como fazer, mas avaliar de forma correta e precisa, para posteriormente passar o feedback para o aluno, para que o aluno possa progredir, para que durante o semestre inteiro a avaliação não seja apenas pontual, mas a avaliação seja formativa, a avaliação seja ponto a ponto e você possa ver a evolução do aluno no decorrer do semestre. Então, como é organizada essa disciplina? Primeiro temos o tipo de disciplina, com a disciplina de graduação. Na sequência, nós temos as informações e os arquivos da disciplina. A primeira parte de todas as disciplinas na qual eu organizo nesse sistema, a primeira parte é informações e arquivos da disciplina. Por quê? Porque aqui, quando eu entro no módulo da disciplina, eu quero rapidamente ter as informações básicas que eu preciso para acessar tudo o que é necessário para a disciplina. Por exemplo, links úteis. Eu quero acessar o sistema acadêmico, eu quero acessar o Drive onde eu guardo os arquivos da disciplina, eu quero acessar um canal no YouTube que seja útil para os alunos terem uma perspectiva do atendimento ou de uma simulação e que possa ser útil para o aluno. Eu preciso ter informações sobre os professores da disciplina. Essa disciplina é uma disciplina no modelo de atendimento clínico. Você já pode imaginar que não são turmas grandes, são turmas pequenas. Mas se são turmas pequenas, há necessidade de ter várias turmas. Então, tem vários professores envolvidos. Aqui, quando nós clicamos nessa setinha, vai abrir quais são os professores envolvidos, com o e-mail, com a sala na qual eles estão, com o telefone deles, todas as informações necessárias para que eu possa entrar em contato com o professor nós temos aqui. Se nós temos um atendimento clínico, claro que esse paciente primeiro vai passar por um atendimento médico, para na sequência passar por um atendimento farmacêutico. Então nós precisamos dos profissionais do ambulatório. Lembrem-se que eu falei, minha turma ela atende em um serviço especializado no hospital universitário. Então quando nós chegamos no ambulatório, nós precisamos ter contato com os profissionais que fazem parte daquele serviço. Os enfermeiros, os médicos, os técnicos e todos esses profissionais e as suas informações de contato precisam estar aqui, profissionais do ambulatório. Eu coloco todas aqui porque rapidamente eu entrei na disciplina, eu preciso entrar em contato com algum profissional por algum motivo, eu tenho as informações aqui. Na lateral nós temos os arquivos da disciplina, que podem ser vários. Eu preferi colocar aqui principalmente as diretrizes de problemas, de distúrbios, de doenças que estão relacionadas com o serviço na qual os alunos vão atender os pacientes. Se naquela semana nós atendemos pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide, é interessante
que os estudantes estudem as diretrizes para atendimento e para tratamento da artrite reumatoide, porque eles vão fazer uma autoavaliação se o atendimento deles naquela semana foi bom, o que faltou, o que pode melhorar e, claro, estudando as diretrizes, discutindo com o professor e com a turma as diretrizes e as falhas, esse atendimento certamente pode melhorar quando um outro paciente com artrite reumatoide for atendido. Então vejam que a disciplina ela é pautada na formação. Todos os atendimentos nós damos feedback para que o aluno possa entender quais foram os pontos onde ele precisa melhorar. Quais são os pontos onde na próxima vez ele precisa ter a percepção que ele precisa fazer diferente. Então nós temos aqui os documentos, são principalmente diretrizes que são discutidas sempre depois que um atendimento é feito com o paciente que a gente achou até certo ponto um pouco difícil, um pouco complicado. Então nós temos diversos documentos aqui relacionados às diretrizes. Na sequência, nós temos os semestres letivos da disciplina. O semestre letivo ativo é o 2024.1, que é o momento em que esse vídeo está sendo gravado, mas nós temos também os semestres concluídos, são semestres anteriores, e todos os semestres, incluindo aí o semestre ativo também. Depois nós voltaremos para aqui para entendermos como está sendo organizada a disciplina. Descendo um pouco mais, nós temos a aula do dia. Essa disciplina ela é ofertada para o atendimento acontecer uma vez por semana. Então, as aulas acontecem uma vez por semana. Então, quando nós vimos aqui aula do dia, atendimento X, atendimento Y, nós sabemos que naquele dia o atendimento vai ser de responsabilidade do aluno X ou do aluno Y. Nós vamos ver como isso é organizado no cronograma, mas eu já vou ter a informação aqui naquele dia qual é a aula específica, qual o atendimento específico, qual aluno vai ser responsável especificamente por aquele atendimento. E como é que eu consigo automatizar a aula do dia? Todas as aulas elas têm data. Então, quando eu coloco no filtro essa informação, eu preciso que aqui apareça apenas as aulas do estágio farmacêutico 3 que estejam relacionadas com a data no dia de hoje. Quando eu coloco esse filtro, o sistema ele automaticamente vai me mostrar apenas a aula de hoje. Mas nós podemos também consultar todas as aulas, que é a mesma sequência que nós vamos ver lá nos semestres. Eu copiei para aqui, eu fiz uma cópia para aqui para que tenha um acesso mais fácil. E nós temos também o calendário de aulas, se a nossa opção for avaliar as aulas por data. Eu quero ver na data tal qual vai ser a aula, ou qual vai ser o atendimento, ou qual vai ser o conteúdo, ou qual vai ser a atividade, porque não são apenas atendimentos que acontecem na disciplina, vai acontecer em uma data específica, elas vão ficar aqui nessa aba. Vamos voltar também para essa sessão daqui a alguns instantes. Na sequência do sistema, nós temos as ferramentas de desenvolvimento de novas aulas. Essa disciplina não é uma disciplina que muda muito, mas é claro que algumas alterações elas podem acontecer e se elas acontecerem, elas iniciam aqui no banco de ideias. Tivemos uma nova ideia e essa ideia não necessariamente é uma aula. Essa ideia pode ser uma atividade, essa ideia pode ser uma dinâmica diferente. Eu vou colocar aqui, clico em novo e a partir daí eu desenvolvo essa nova ideia. Essas ideias elas vão ficar aqui para que eu possa amadurecer. E se nós professores acharmos que essa ideia tem potencial para ser concretizada como atividade integrada da própria disciplina, a gente integra ela na disciplina. E na sequência nós temos a esteira de atendimentos, que é a parte principal do sistema.
A gente vai ver mais adiante que é aqui onde acontece a rotina praticamente diária do quase começo do semestre até o fim do semestre. É aqui onde eu acompanho, onde eu avalio, onde eu dou feedback, onde tudo vai acontecer. Por isso que nós vamos deixar essa parte para o final. Então, se você está gostando desse sistema, se você acha que esse sistema ele vai agregar no seu conhecimento, nós iremos falar bastante sobre essa esteira mais para o final e certamente você vai gostar muito dos instrumentos avaliativos que foram criados e a forma como esse instrumento ele automatiza a nota do aluno e facilita bastante o feedback do professor. Mas vamos voltar aqui para o semestre, vamos entrar no semestre 2024.1 para que nós possamos avaliar, para que nós possamos entender, melhor dizendo, como a disciplina é organizada. Então nós temos aqui o mês em que a disciplina vai começar, o mês de fevereiro, o período em que essa disciplina vai acontecer. Essa disciplina ela faz parte de um semestre ativo. Quando essa disciplina finalizar, ela vai se transformar em um semestre concluído. E essa organização é importante para que eu consiga visualizar apenas os semestres ativos. Isso vai me deixar mais focado. Os semestres concluídos, eu não preciso ver a todo instante. Eles vão ficar numa outra aba para se eu quiser consultar, eu vou lá ativamente e consulto. Nós temos aqui a disciplina, claro, estágio farmacêutico 1. A quantidade de aulas são 18 aulas, 18 encontros, e eu posso monitorar em que momento da disciplina nós estamos. Se nós terminamos o atendimento, se nós terminamos a aula 1, eu coloco 1 aqui e eu posso visualizar que 6% da disciplina foi cumprida. Mas se eu chegar na aula 12, eu consigo visualizar que 67% da disciplina já foi concluída. Isso muito facilmente me dá noção de em que momento da disciplina nós estamos. É no começo, cumprimos 10%, estamos mais para o final. Em que momento da disciplina nós estamos naquela data especificamente? Então, vou deixar o 0 aqui. Nós temos aqui o ano em que essa disciplina aconteceu, 2024, e o professor que ministrou nessa turma especificamente. Eu posso mudar o professor a depender da turma. Outros professores também podem usar o mesmo sistema. E aí nós temos o calendário de aulas do semestre. E aí nós temos algumas diferenças que muito rapidamente vocês podem visualizar. Algumas aulas elas apresentam esse ícone aqui da lâmpada. Essas são aulas teóricas. Nós temos também outros ícones relacionados à simulação de atendimento, um outro ícone relacionado ao atendimento demonstrativo, e depois nós temos esses números, esses outros ícones que são relacionados ao atendimento ambulatorial. É o atendimento do aluno com o paciente lá no ambulatório especializado do Hospital Universitário que eu falei para vocês. Então, iremos falar o que significa cada um desses ícones, mas antes, deixa eu perguntar para vocês se vocês já se inscreveram no canal. O canal Posology Education é um canal que se propõe a trazer muita informação sobre educação. É um canal que se propõe a inovar na sala de aula. É um canal para professores que estão inconformados com a mesmice do dia a dia em sala de aula. É o canal para o professor que quer estar à frente do seu tempo. Se você é um desses professores, já aproveita esse momento que eu dei uma paradinha. Iremos falar sobre o cronograma de aulas. Eu irei mostrar vários instrumentos avaliativos, vários instrumentos que vão fazer muita diferença na hora de você melhorar a formação de um aluno da área biomédica, da área da saúde. Então, se você é um desses professores, já aproveita esse momento, se inscreve no canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você tem colegas
outros professores que também estão na mesma situação, no mesmo contexto, já aproveita e compartilha. Você vai estar fazendo um bem para ele e para o seu aluno também. E vamos voltar para o nosso sistema para entendermos como é que são organizadas as aulas. Então, primeiro são as aulas teóricas. Nós temos uma apresentação da disciplina, depois nós temos princípios teóricos de anamnese e princípios teóricos de comunicação, e a terceira aula é a avaliação de parâmetros laboratoriais, avaliação de prescrição e também acesso aos serviços de saúde e aos tratamentos. Vejam que essas aulas são aulas teóricas e elas apresentam um ícone muito parecido com o que eu mostrei para vocês no episódio 2, onde eu falei como organizar aulas teórico-prática. Quando eu entro em algum desses, por exemplo, princípios teóricos da anamnese e princípios teóricos da comunicação, quando eu entro nessa página, eu visualizo como ela é organizada. Ações para a aula. O que são ações para a aula? São as dinâmicas que eu posso utilizar, são os instrumentos que eu posso utilizar, é como eu pensei em fazer aquela aula para que ela não fosse simplesmente uma aula expositiva, mas fosse uma aula participativa. Depois, os objetivos daquela aula, o que eu quero, apresentando princípios teóricos da anamnese e o que é que eu quero apresentando princípios teóricos da comunicação. Na sequência, nós temos a ementa dessa aula especificamente, a metodologia, como é que eu vou fazer? Será que eu vou fazer um momento como uma oficina, um momento mais prático? Será que eu vou apresentar para os alunos e fazer uma simulação? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a sequência lógica dessa aula? Depois nós temos os arquivos da aula, que pode ser um PowerPoint, por exemplo, já que é uma aula teórica. Podem ser outros arquivos que eu posso utilizar. Por exemplo, se eu vou falar de princípios teóricos da anamnese, eu vou ter um formulário para que o aluno possa preencher essa anamnese. Seria muito interessante que esse arquivo ele fosse disponibilizado. As referências que eu possa ter utilizado para a construção dessa aula e as videoaulas que eu possa ter utilizado ou que possa ser útil para o aluno melhorar ainda mais o conhecimento, além da aula teórica expositiva que foi colocada naquele momento. Então, nesses 3 primeiros momentos, nós temos um conteúdo mais teórico. A disciplina ela é 90% prática, mas o aluno precisa ter o embasamento. E aí vem uma das primeiras diferenças com outras disciplinas. Nós temos aqui a representação, nessa disciplina nós temos aqui a representação muito clara da pirâmide de Miller, onde nós começamos com uma exposição, com o conhecer, com o compreender. Compreender o quê? Os temas que serão mais úteis para o aluno na hora do atendimento. Claro, se o aluno vai atender, é importante que ele saiba sobre anamnese. Se o aluno vai atender, é importante que ele saiba como se comunicar com o paciente. Se o aluno vai atender, é importante que ele consiga avaliar parâmetros laboratoriais, a prescrição do paciente, que ele consiga orientar sobre o acesso aos medicamentos, o acesso aos serviços de saúde. É isso que ele vai fazer no dia a dia. E por essa razão, os princípios teóricos eles vêm no começo. É a base da pirâmide. É onde o aluno ele vai compreender, é onde o aluno vai conhecer. Na sequência, nós temos simulações de atendimento. Nas simulações de atendimento é onde o aluno ele vai testar o fazer, mas é uma simulação. Então, ele vai testar num ambiente absolutamente controlado. É um ambiente onde eu tenho um ator simulado. É um ambiente onde eu tenho um roteiro simulado. É um ambiente onde eu posso criar uma situação que eu preciso que o aluno passe para entender como ele deve proceder, mas não vai fugir do meu controle.
É um contexto onde foi criado, onde se o aluno se perder, se o aluno fizer algo que não deveria fazer, está tudo sob controle. Por isso, eu passei do conhecer, compreender para o fazer, mas fazer de forma controlada. E o que é que acontece nessas aulas de simulação de atendimento? Vejam que tem um ícone diferente. Eu vou abrir aqui a página, vou ampliar. E nessa simulação de atendimento, nós temos aqui a turma. É uma turma que é dividida em duplas, são 3 duplas. Cada dupla ela vai atender um paciente no ambulatório real. Então essas duplas elas são formadas e elas vão atender desde a simulação até o atendimento real. Então eu vou colocar aqui para elas a dupla 1, tem um espaço aqui onde eu posso escrever alguma coisa, e o que eu escrevo normalmente nesse espaço é o contexto da simulação que os alunos vão precisar simular naquele momento. Eu passo para eles um pequeno contexto e digo, vocês precisam desenvolver esse contexto baseado nas aulas teóricas, baseado no formulário da anamnese, baseado na necessidade de comunicação, baseado na necessidade de avaliar parâmetros laboratoriais, baseado na necessidade de avaliar uma prescrição, baseado na necessidade de orientar sobre o acesso aos tratamentos e aos serviços de saúde. Então, o contexto ele foi criado como uma encomenda, mas é o aluno quem vai desenvolver, ou melhor, a dupla de alunos é quem vai desenvolver. Então vejam que aqui não apenas o aluno vai fazer de uma forma simulada, mas ele vai também desenvolver uma história clínica baseada na necessidade que ele tem de saber informações. Então nós estamos atingindo um nível maior de competência. Então, quando aquele aluno ele desenvolve, eu coloco aqui apenas o contexto em que foi passado para eles. Como eles vão desenvolver, como eles vão simular uma situação, uma dupla que vai simular, ela vai simular para uma dupla que vai ser avaliada. Então, se a dupla 1 vai simular, a dupla 2 vai ser avaliada. Se a dupla 2 vai simular, a dupla 3 vai ser avaliada. Se a dupla 3 vai simular, aí a dupla 1 é quem vai ser avaliada. Sempre nós temos uma dupla que vai simular, que não só vai simular o paciente ou os pacientes simulados, mas vai ganhar conhecimento na hora da construção daquele caso clínico. E claro, a dupla que está sendo avaliada, ela também vai ganhar conhecimento porque ela vai fazer o primeiro atendimento dela. Os alunos irão fazer os primeiros atendimentos de forma simulada. E o que é avaliado aqui? Nós temos simulação da dupla 1. É avaliada a anamnese, como por exemplo, linguagem adequada e clara. Aquela dupla, os alunos, eles conseguem fazer o atendimento e esse atendimento ele utiliza uma linguagem fácil de ser atendida, a depender do contexto do paciente. Será que é clara o suficiente para que o paciente possa entender o que está sendo dito? Sim, linguagem clara e adequada, ok, eu clico aqui. Facilita o relato espontâneo. Durante a anamnese, um aspecto muito importante é que o paciente consiga falar. Se apenas o profissional de saúde fala, as informações elas não vão ser coletadas. Então, precisa haver uma facilidade do relato espontâneo. Se houver facilidade, eu clico aqui. E eu vou preencher todo o atendimento relacionado à anamnese. Ele faz perguntas abertas, direciona a história, organiza cronologicamente os dados coletados, investiga os elementos da anamnese. Todos esses aspectos, eles foram demonstrados, eles foram apresentados, eles foram discutidos
naquele momento teórico. Por isso, é importante que o aluno esteja presente, participe do momento teórico, porque aqui nós vamos simular o que ele aprendeu teoricamente. A pirâmide de Miller está subindo. E aí nós temos um espaço aqui para feedback. Se eu marquei algumas coisas aqui, outras não, eu preciso orientar o aluno o que de errado aconteceu e que melhorias são necessárias acontecer. E aí nós faremos isso com a interpretação clínica, com a comunicação, com a integração em raciocínio clínico, com o plano de cuidado, com a otimização do tempo. Às vezes, o aluno faz tudo corretamente, mas extrapola muito tempo. Otimizar o tempo é importante, tanto para o profissional como para o paciente. E aí nós temos o atendimento clínico geral. Será que o aluno mobiliza conhecimento durante o atendimento? Conhecimento faz parte da competência. Será que o aluno mobiliza habilidades psicomotoras durante o atendimento? Também faz parte da competência. Será que o aluno mobiliza atitudes durante o atendimento? E aí a nossa competência está completa. Depois que o atendimento simulado aconteceu, que eu avaliei completamente como aquela simulação aconteceu, eu marco o atendimento clínico geral para entender em qual dessas dimensões o aluno precisa melhorar. E aí, para cada um deles, eu sempre vou estar colocando o feedback, porque a partir do momento em que a simulação finaliza, eu preciso orientar para o aluno onde ele precisa melhorar. Então, no atendimento simulado, nós temos 2 momentos de atendimento simulado. Nesses 2 momentos de atendimento simulado, nós faremos a simulação de um atendimento diferente. Então, nós temos as 3 duplas, cada dupla vai simular uma situação. Nos 2 dias, nós temos ali pelo menos 6 situações simuladas. 6 situações em que vão tentar trazer um contexto, por exemplo, de um atendimento psiquiátrico, de um atendimento de um paciente com doença crônica, de um atendimento de um paciente, de uma criança, de um atendimento de um idoso, de uma mulher. Então, nós temos várias situações que nós podemos simular para que, quando o aluno se defrontar com a situação semelhante, ele vai conseguir minimamente lembrar das atitudes que teve no atendimento simulado e tomar uma providência. Depois da simulação, nós temos um atendimento demonstrativo. No atendimento demonstrativo, vou abrir rapidamente aqui para vocês, nós temos um formulário de anamnese, onde o professor ele vai fazer o atendimento de todos os pacientes daquele dia. E o aluno vai observar como o atendimento ele vai ser feito. A pirâmide de Miller está subindo. Então, inicialmente, ele conheceu, ele compreendeu de forma teórica. Na sequência, ele simulou, ou seja, ele fez. Num terceiro momento, agora ele está vendo, no ambiente de prática real, a demonstração do professor. Por observação, ele vai aprender também. E num quarto momento, aí sim, o aluno ele vai atender o paciente. É onde nós temos aqui atendimento ambulatorial. Onde tem 1, é a dupla 1. Onde tem 2, a dupla 2. E onde tem 3, a dupla 3. Cada um desses atendimentos ambulatoriais, eles acontecem com uma determinada dupla. Mas não é nesse espaço do cronograma onde eu faço acompanhamento. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a esteira de atendimento? É lá onde eu acompanho o aluno. Aqui é apenas para organizar. E veja que nós temos aqui a organização das aulas teóricas, das simulações, do atendimento demonstrativo, do atendimento ambulatorial. E nós temos uma coluna chamada atendimento, onde nós temos aqui exatamente quais alunos farão aquele atendimento. Aluno 1 e aluno 2
no semestre 2014.1 vão fazer o seu primeiro atendimento, esse número entre parênteses é a ordem do atendimento, vai fazer o seu primeiro atendimento exatamente nesta data aqui. Então vamos voltar para o nosso dashboard para que possamos entender como é a dinâmica dos atendimentos. Vou entrar aqui mais uma vez no módulo do estágio 3 e vamos lá para baixo. Aqui nós temos a esteira de atendimentos dos alunos. Então, quando eu mostrei para vocês que lá no cronograma, aluno 1 mais aluno 2 vão fazer o seu primeiro atendimento naquela data específica, aquela data específica é a data do primeiro atendimento. A organização dessa disciplina acontece para que nós façamos 10 datas de atendimentos, atendimento 1 até o atendimento de número 10. E cada dupla vai fazer pelo menos 7 atendimentos. Se nós observarmos aqui, o planejamento inicial é para que nós façamos atendimento de 2 pacientes em cada dia. Para que esse atendimento seja formativo, para que nós possamos dar feedback, para que o aluno possa exercitar todas as suas qualidades, todas as suas competências, todo o seu conhecimento. Por isso que o atendimento é um pouco mais longo do que normalmente é. Então, o aluno 1 e o aluno 2 vai fazer o seu primeiro atendimento no atendimento 1, o aluno 3 e o 4 também. No segundo dia de atendimento é que vai atender a terceira dupla, composta pelo aluno 5 e aluno 6. Veja que aqui é o primeiro atendimento da dupla 3. Mas nesse mesmo dia, como nós fazemos 2 atendimentos, nesse mesmo dia, o aluno 1 e o aluno 2 já vai fazer o seu segundo atendimento. Isso vai acontecer durante as 10 datas de atendimento ambulatorial. Cada dupla atenderá pelo menos 7 pacientes. Por que estou dizendo pelo menos? Porque se nesse dia der tempo, se nesse dia tivermos um terceiro paciente que precisa de fato ser atendido, essa dupla 3, ela automaticamente passará para aqui. Eu facilmente consigo fazer isso. E eu facilmente consigo agora alocar uma outra dupla em uma outra data. E nessa data 2, eu posso trazer agora a próxima dupla para que eu possa fazer a gestão de pelo menos 2 atendimentos por dia. E aí no final nós teremos os 7 atendimentos em cada uma das duplas. Eu vou entrar na dupla 1 para que nós possamos entender como esse atendimento ele acontece. O aluno, inicialmente, ele vai ter um formulário de anamnese. E esse formulário de anamnese ele é dividido em etapas. Primeiro, eu preciso que o aluno ele consiga identificar o perfil do paciente. E aí nós temos um banco de dados que é para perfil do paciente para a dupla 1. Nós temos uma segmentação muito grande nessa disciplina. Na etapa 2, nós temos a história social, um banco de dados só para a história social do paciente para a dupla 1. A etapa 3, problemas de saúde, vamos ter um banco de dados para esse perfil também. Farmacoterapia atual, que é a etapa 4, nós temos um banco de dados para farmacoterapia atual. A etapa 5, adesão ao tratamento, também temos um banco de dados. E a etapa 6, intervenções farmacêuticas, um banco de dados diferentes. E veja que não é apenas um banco de dados diferente, mas para cada dupla nós teremos 6 bancos de dados diferentes. E por que isso, professor? Porque quando nós vamos organizar as informações, eu não posso pensar que em 2024 eu vou ter informações de pacientes ou de alunos de outras turmas de semestres anteriores. Então, quando eu faço o filtro ele vai ser pelo semestre. Semestre 2024.1 é o filtro que foi utilizado para que todos os alunos, todos os atendimentos da dupla 1 de semestres anteriores
não apareçam para mim nesse exato momento, porque eu preciso focar apenas nos atendimentos desse semestre. Então, chegou um determinado paciente, eu vou colocar o nome do paciente, vou colocar aqui paciente teste, só para exemplificar. Vou colocar aqui a data do atendimento, né? Hoje é dia 19 de janeiro de 2024. Vou colocar a ocupação. Nós temos aqui dona de casa, cuidadores de idosos, agente comunitário, dentre outras ocupações. Precisa ser uma dessas, e se o paciente tiver uma ocupação diferente, eu vou escrever aqui. Se o paciente tiver uma ocupação diferente, eu vou escrever aqui e ele vai ficar registrado. Vamos imaginar que seja um agente comunitário. Cliquei aqui na ocupação. Com quem mora esse agente comunitário? Mora com os filhos, por exemplo. Coloquei a informação aqui. Será que esse paciente tem alguma limitação? Tenho aqui nenhuma. Alguma limitação relacionada à audição, à visão, à fala, à locomoção. Vou colocar visão, mas se não tiver essa limitação registrada, eu vou registrar na hora. Será que esse paciente tem alguma alergia? Não, ele não tem alergia, esse semestre já foi colocado aqui. Então vejam que paciente teste foi registrado. Eu vou abrir aqui a página do paciente teste e esse paciente teste ele vai ganhar um ícone. Claro, esse ícone aqui eu posso trocar. Eu vou colocar aqui uma mulher. Eu vou colocar um ícone de uma mulher para que represente o paciente. E lembram que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que o segredo do Notion é relacionamento? Então, nós temos sempre relações entre banco de dados. Esse banco de dados tem o nome do paciente. Se todas as informações que eu preciso são do mesmo paciente, essa coluna paciente precisa estar em todos os bancos de dados. E exatamente a mesma coluna. Por isso que nós temos aqui essa seta. Essa seta significa o quê? Que há uma relação entre essa coluna e a coluna de um outro banco de dados, que é exatamente o nome do paciente. Quando eu clico aqui, o que aparece para mim é paciente teste. Cliquei em paciente teste, ele já aparece para mim aqui e ele vai estar aparecendo em cada uma das etapas desse formulário de anamnese. Faz uso de bebida alcoólica? Não, não faz uso de bebida alcoólica. Se não faz uso, a frequência, claro, vai ser 0. Esse paciente fuma? Não, também não fuma, frequência 0. Ele faz exercícios físicos? Não, não faz exercícios físicos, frequência 0. Então vejam que aqui nós já temos algumas informações do formulário da anamnese que vai ser extremamente útil para que na hora, no momento que eu estiver coletando os dados, eu já possa pensar, bem, se ele fuma ou se ele faz uso de bebida alcoólica, já pode ser orientação para que ele precise diminuir ou eliminar esse hábito que faz mal para a saúde do paciente. Ou o paciente faz exercício físico, não faz exercício físico com a frequência adequada, já pode ser um ponto de orientação também. E a última coluna desse banco de dados é hábitos alimentares. Eu vou colocar aqui hábitos alimentares. Posso colocar inclusive paciente teste, que é exatamente o nome do paciente que nós damos aqui. Quando eu clico em abrir, nós vamos ter aqui um template de hábitos alimentares. Por quê? Porque nós não colocamos informação nenhuma. Então, quando eu clico em hábitos alimentares, no template de hábitos alimentares vai abrir. Qual é a rotina de alimentação? Eu posso escrever a rotina de alimentação. Qual é o peso do paciente? Eu posso escrever sobre o peso do paciente. Então, aqui eu já vou ter algumas informações que vão ser adicionadas de uma forma um pouco mais detalhada, que se eu precisar consultar, eu venho aqui em hábitos alimentares do paciente teste, eu abro esses hábitos alimentares e consigo visualizar. Olha, esse paciente ele pode melhorar a alimentação, esse paciente ele pode melhorar determinados aspectos. Então, vou entrar na etapa 3, problemas de saúde.
Novamente, vou selecionar o paciente teste, a queixa, vou colocar aqui queixas, paciente teste, que é o paciente que estamos utilizando exemplificadamente. Vou abrir aqui a página do paciente teste, das queixas, vai ter também um template de queixas. Por quê? Porque eu preciso detalhar essas queixas. Então, quando eu clico, abre aqui o layout que eu criei para registrar as queixas do paciente. E eu vou colocar aqui quais são as queixas e quais são os problemas de saúde. Ele está sentindo dor, ele está sentindo determinadas características, ele está sentindo, por exemplo, uma regurgitação. E eu vou colocar aqui todas as informações que eu imaginar que são necessárias e úteis, que se relacionam com queixas ou com problemas de saúde. Logo abaixo eu vou colocar os sintomas percebidos pelo paciente. Eu percebo que eu estou tonto, eu percebo que eu estou fraco, eu percebo isso. Quais são os sintomas apresentados pelo paciente? E finalmente nós temos aqui uma terceira parte, que é resultados dos exames laboratoriais. Se o paciente trouxe algum resultado, uma glicemia, colesterol, TGO, TGP, o que for, eu vou anotar os resultados aqui. Para quê? Para que eu consiga, lembrem-se que eu vou avaliar se o aluno ele é capaz de fazer raciocínio clínico e se ele é capaz de fazer o que eu estou fazendo aqui, que é a anamnese. Então ele precisa anotar essas informações para depois ele poder associar e interligar com os sintomas ou com a progressão da saúde do paciente. Vou fechar aqui mais uma vez. Agora nós temos as queixas do paciente teste. Etapa 4, farmacoterapia atual. Mais uma vez, vou selecionar o paciente teste. Vou colocar aqui tratamento atual, paciente teste. Aqui eu vou colocar acesso aos medicamentos. Como é que esse paciente compra os medicamentos? Ou será que ele adquire esses medicamentos de uma forma que ele não adquiriu com recursos próprios? Foi numa farmácia de manipulação, foi no centro de distribuição, foi numa farmácia comunitária. E eu vou colocar aqui como esse acesso acontece. Até porque nós estamos falando de tratamento atual. E às vezes o tratamento em que o paciente faz é oneroso, ele compra, mas é um tratamento que ele pode adquirir gratuitamente, por exemplo, na atenção básica ou no serviço especializado. Então, eu vou entrar aqui no tratamento atual, na página do tratamento atual, também tem um template, cliquei no template para que eu possa carregar e nós temos aqui uma tabelinha onde eu vou colocar qual ou quais os princípios ativos que o paciente faz uso atualmente. Então, vou colocar aqui, princípio ativo, teste. Vou colocar a posologia aqui, que o paciente está usando, por exemplo, uma vez ao dia, após o almoço. A posologia adotada, às vezes, esquece, por exemplo. Então, vou colocar aqui uma informação que eu possa depois orientar o paciente. O tempo de uso desse tratamento em dias, vamos supor que ele já faz 10 dias que usa o tratamento. Os locais onde esse paciente armazena esse medicamento, não tem nenhum local aqui, mas ele pode guardar no armário, ele pode guardar em cima da geladeira, ele pode guardar em alguns locais em que precise de um ajuste. E aqui alguma observação que seja necessária, que eu vou atribuir para esse paciente. Então, rapidamente, quando eu abro aqui o tratamento atual, eu vejo todos os tratamentos que o paciente faz uso, como a posologia foi prescrita e como ele usa, e quanto tempo faz uso daquele tratamento especificamente. Descendo um pouco mais, a etapa 5 é a adesão ao tratamento. Mais uma vez, vou buscar o paciente teste, os medicamentos. E aí vem uma pergunta. Algum dos medicamentos desses que foi feito uso,
que está sendo feito uso atualmente ou que já foi usado anteriormente. Esses tratamentos em algum momento lhe incomodaram? Aqui nós estamos tentando investigar reações adversas. Sim, incomodaram. Se sim, liste-os. Então eu vou colocar aqui lista paciente teste. Porque aqui é uma página que eu vou abrir e vou colocar aqui medicamentos que incomodam. Cliquei no template dos medicamentos que incomodam, vai carregar o template e vou colocar aqui princípio ativo, grau de incômodo, se incomoda às vezes, se incomoda pouco, de que forma incomoda, vou colocar aqui, ele causa muita dor no estômago. E aí eu vou orientar o paciente do que pode estar acontecendo e o que pode ser feito para evitar esse incômodo. Fechei aqui. Eu tenho a lista dos medicamentos que vão incomodar. Quais são as dificuldades para tomar os medicamentos? Incapaz de tomar sozinho? Necessita de lembrete? Ele toma sem assistência? Toma os medicamentos na hora indicada? Sim ou não? Deixa de tomar os medicamentos quando se sente bem? Sim ou não? Quando está se sentindo mal, deixa de tomar os medicamentos. Será que esse paciente ele está interrompendo o tratamento porque está sentindo algum incômodo, porque está sentindo alguma reação adversa? Algum dos medicamentos é difícil de ingerir ou de utilizar? Sim ou não? Vou colocar não aqui e eu preencho essa etapa de adesão. E vem a etapa de intervenção. Mais uma vez, eu vou buscar o paciente. Vou colocar quais são as intervenções. Intervenção, paciente teste. Quando eu abro a página de intervenção, vai ter um template de intervenção. E aí nós temos aqui informações e aconselhamentos. Quais são as informações que eu vou anotar e que eu preciso que esse paciente ele saiba? Será que eu precisei fazer alguma alteração ou sugestão de alteração na terapia? Olha, esse medicamento o senhor tomava sempre depois do café da manhã. Passe a tomar no mesmo horário, mas antes do café da manhã. O que é que eu posso dar de informações sobre monitoramento? Você precisa fazer alguns exames para avaliar como está a função de determinado órgão. Quais são os materiais que o paciente pode utilizar para auxiliar no tratamento? Eu posso fazer uma orientação, olha, nós vamos construir aqui uma tabela com os horários, nós vamos construir uma determinada rotina, um determinado fluxo que vai facilitar lembrar ou utilizar os medicamentos corretamente. E aí eu vou colocar todas as informações aqui para que essas 4 partes construam a minha intervenção. Então, preenchido aqui o formulário, o aluno é quem vai preencher, o aluno é quem vai atender o paciente, eu vou apenas observar e durante essa observação eu vou fazer a avaliação. E a avaliação entra nesse banco de dados aqui, que é a avaliação clínica D1, ou seja, dupla 1, dos alunos. Eu já tenho aqui o nome dos alunos, cada um dos 7 atendimentos, e o atendimento deles é feito de forma segmentada. O atendimento do aluno ele é feito com um instrumento de mini-CX. Então, quando eu entro na avaliação propriamente dita, na página da avaliação propriamente dita, eu já tenho carregado aqui as 4 partes do instrumento do mini-CX. Vou ampliar apenas para visualizar melhor. Nós temos a avaliação da anamnese, a avaliação do raciocínio clínico, a avaliação do profissionalismo da comunicação e a avaliação da orientação. E abaixo um espaço para feedback. Vejam que, nesse momento, que eu vou avaliar apenas a anamnese. O aluno ele vai fazer o atendimento completo, mas eu já explico para ele. Hoje, eu vou avaliar apenas como você faz a sua anamnese. E aí, por isso, eu vou entrar apenas no instrumento de avaliação da anamnese. Nessa avaliação da anamnese, eu tenho vários parâmetros. E esses parâmetros, eles são qualitativos. O parâmetro, por exemplo, alimentação e atividade física, se o paciente, ou melhor, se o aluno,
ele fizer uma anamnese relacionada a esse parâmetro de uma forma inadequada, ele vai receber 1 estrela. Se ele fizer essa avaliação dentro da média, 2 estrelas. E se ele fizer com excelência, ele vai receber 3 estrelas. Mas para que eu possa entender se aquele atendimento, se aquela anamnese chegou a 3 estrelas, eu preciso descrever o que significa 3 estrelas. E aí eu entro aqui na página da anamnese, da alimentação e atividade física 3 estrelas, e eu vou encontrar a descrição. O que significa avaliar a alimentação e atividade física de forma excelente, fazer anamnese de forma excelente. Significa que o aluno ele vai realizar uma anamnese completa dos hábitos alimentares, incluindo tipos de alimentos, horários e preferências, que ele explora a rotina de atividade física de maneira detalhada, incluindo o tipo, a intensidade e a frequência, que ele investiga possíveis desafios e barreiras específicas relacionadas à alimentação e exercícios físicos, que ele mostra interesse genuíno nas respostas do paciente, validando suas preocupações, que ele considera fatores emocionais e psicológicos que podem influenciar os hábitos alimentares e a atividade física, e que ele explora as motivações do paciente para implementar mudanças positivas em sua dieta e estilo de vida. Claro, ele atingiu isso aqui, ele atingiu excelência. Ele não atingiu isso aqui, aí eu vou ter também uma descrição do que significa 2 estrelas. Aí eu vou ter também uma descrição do que significa uma anamnese relacionada à alimentação e atividade física, 1 estrela. E eu vou marcar, esse atendimento, essa avaliação, essa anamnese relacionada à alimentação e atividade física foi 3 estrelas. Eu marquei 1, 2 e marquei as 3 estrelas. Quando eu olho para o formulário de avaliação da anamnese, ela é dividida em dimensões. Nós temos a dimensão de hábitos e história psicossocial, na qual pertence esse parâmetro, alimentação e atividade física. Eu vou ter também uma dimensão história médica pregressa. Nós temos outras ações necessárias. Dimensão de história familiar, dimensão de queixa principal, as dúvidas e os questionamentos e avaliação global. A avaliação global inclui todas as ações da anamnese. Mas hábitos e história psicossocial, quando eu abro aqui essa dimensão, as ações relacionadas a elas são o quê? Alimentação e atividade física, horários que faz uso dos medicamentos, uso de medicamentos não prescritos, chás e outros, condições sociais, se mora com familiares, com os que trabalha, dentre outros. Então vejam que nós temos ações especificamente relacionadas àquela dimensão. Por isso que eu estou repetindo várias vezes, o segredo do Notion é relacionamento. As coisas precisam estar relacionadas para que o sistema funcione adequadamente. Quando eu preencho 3 estrelas para alimentação e atividade física, o que eu observo aqui é que 25% da nota ou 25% da competência dessa dimensão foi atingido. Mas do cômputo geral foi 9%. Vamos preencher mais um dos parâmetros, horários que faz uso dos medicamentos. E poderia pensar, professor, mas horários que faz uso dos medicamentos é se faz o uso dos medicamentos no horário correto ou se não faz uso dos medicamentos no horário incorreto. Verdade, isso vai entrar sim. Mas a excelência, quando eu entro aqui no 3 estrelas, eu preciso ver mais detalhes. A descrição para que o aluno consiga atingir essa competência na excelência precisa ser mais do que isso. E aí nós temos, ele aborda os medicamentos de maneira completa, incluindo nome, dosagens, horário de administração, duração do tratamento. Ele reconhece a importância de seguir o plano de medicação conforme prescrito. Ele pode questionar sobre a adesão ao medicamento e quaisquer problemas ou efeitos colaterais relatados. A gente vai falar de reações adversas.
Mas aqui, durante os horários, ele precisa informar por que os horários eles são naqueles determinados. Porque tomar em determinados horários juntos os medicamentos vai ter interação. Então ele investiga aprofundada, ele faz uma investigação aprofundada sobre interações medicamentosas potenciais. Ele reconhece como a medicação pode afetar outros aspectos da saúde do paciente e ele pode sugerir ajustes no plano de tratamento com base na anamnese detalhada. Aqui ele vai fazer de uma forma mais superficial. Vai ter uma parte da anamnese em que ele vai ter que fazer de forma bem detalhada, mas nada vai estar isolado. E aí eu olho para esse parâmetro, essa ação, e digo, não, ele falou, mas ele deixou alguns detalhes de fora, são 2 estrelas. Quando a gente vem para aqui, a dimensão passou para 42%, a avaliação global para 15%. Vamos fazer um preenchimento rápido desse formulário só para que vocês possam entender como é que a nota vai ser gerada. Uso de medicamentos não prescritos, chás e outros. Vai ter uma descrição. Não vou abrir aqui para que o vídeo não fique muito longo. Mas vamos imaginar que nessa dimensão ele fez uma avaliação ruim. 1 estrela. Condições sociais. Se mora com familiares, com os que trabalha, dentre outros. Isso aqui foi dentro da média. Início dos sintomas da enfermidade, foi muito bom, ele conseguiu fazer de forma bem clara. Há quanto tempo a doença foi diagnosticada? Para essa ação, ele foi dentro da média também. Houve evolução ou regressão dentro do quadro? 1 estrela. Realizou algum procedimento cirúrgico ou invasivo? Foi dentro da média. Paciente com o mesmo diagnóstico com algumas outras comorbidades. Essa avaliação ela foi muito boa. Motivo que levaram o paciente àquela consulta também foi uma avaliação muito boa. Deixou o paciente externar as orientações que foram dadas, também foi uma avaliação muito boa. E perguntou se poderia ajudar em algo mais, isso também aconteceu. Quando nós olhamos para os detalhes, nós podemos observar que na história, nos hábitos e história psicossocial, ele atingiu 67% da competência. Na história médica pregressa, também 67%. História familiar, queixa principal, dúvidas e questionamentos, ele atingiu 100% da competência, ou seja, o nosso feedback vai focar aqui, nessas 2 dimensões, em que ele ainda não atingiu a competência necessária. E quando nós olhamos para a avaliação global, 76% da nota, ou seja, 7,6 vai ser a nota que eu vou colocar no espaço do paciente, no espaço do aluno, melhor dizendo. Quando eu entro novamente aqui, aluno 1 e aluno 2, onde eu tenho aqui nota do atendimento, eu vou colocar 7,6. Aquela dupla de alunos, para aquele atendimento específico, tirou 7,6. Num segundo dia, vou fechar aqui, esse aluno 1 e aluno 2 vai atender no dia de atendimento 2, o atendimento dele não vai ser mais avaliada a anamnese. O atendimento dele vai ser avaliado uma outra dimensão, que é o raciocínio clínico. Então, vou abrir aqui novamente. Dessa vez, ele não vai ser avaliado com relação à anamnese, mas sim com relação ao raciocínio clínico. E são outras ações necessárias. Ele avalia a dose do medicamento, ele avalia a via de administração, avalia se há interações agora de forma mais detalhada, avalia informações da prescrição, considera a indicação de medicamentos a partir da situação clínica do paciente, pergunta ao paciente como ele está fazendo o tratamento e várias outras ações. Todas essas ações são divididas em dimensões também. Análise da prescrição, uso do medicamento, acesso ao medicamento, identificação do problema e a avaliação global, que vai ser a nota final daquele aluno. Então, observe que a avaliação ela não é simples, mas se eu faço isso para cada atendimento, o aluno ele começa a entender de forma mais clara e objetiva onde ele precisa melhorar. O aluno e o professor também conseguem dar um feedback melhor para que
de maneira formativa, o aluno ao final consiga se perceber melhor do que estava lá no início da disciplina. Então nós temos vários instrumentos para avaliar o atendimento clínico do aluno. E é dessa forma o aluno vai ser avaliado com todas as outras dimensões do atendimento clínico. Então, ele foi avaliado com relação à anamnese, ele foi avaliado com relação ao raciocínio clínico, ele vai ser avaliado também com relação à comunicação. Só a comunicação. E aí nós temos um aspecto importante que eu queria falar para você, caro professor, é que quando utilizamos um formulário, quando utilizamos uma metodologia como essa para avaliar um recorte do atendimento, claramente a gente consegue melhorar de forma muito específica aquilo. Se naquele momento o atendimento foi completo, o paciente precisa receber um atendimento completo, mas se naquele momento eu estou avaliando apenas a comunicação do aluno, eu posso dizer, olha, você precisa fazer isso ou você precisa fazer aquilo. O atendimento relacionado à comunicação precisa melhorar nesses aspectos. Eu não encho o aluno de informações sem foco. Naquele momento ele vai sair com a mensagem. A minha comunicação precisa melhorar assim. Assim como se a orientação, ele terminou todo o atendimento, ele vai fazer a orientação. Se a orientação foi inadequada, eu posso dar um feedback para ele só relacionado à orientação. Então, nós temos aí uma condição melhor de fazer uma avaliação formativa e, no final, de termos um resultado muito mais preciso. Então, se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi sobre como organizar os atendimentos clínicos, já se inscreve no canal, já também compartilha com outros professores, com outros colegas de profissão que também têm essa dificuldade em organizar o atendimento clínico. Espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, vamos entrar em metodologias ativas. Se você é desse professor, assim como eu, que adora metodologia ativa, que usa muita metodologia ativa em sala de aula, mesmo quando você tem turmas grandes, não perca. A próxima série iremos falar sobre metodologias ativas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.